Meus queridos, hoje vou contar uma história de fé inabalável e coragem. É a história de Daniel, um homem que confiou em Deus mesmo quando tudo parecia perdido. Daniel era um homem muito sábio e fiel a Deus. Ele vivia na Babilônia, um reino distante, onde o rei Dário governava. Dário gostava muito de Daniel e o colocou como um dos líderes mais importantes do reino. Os outros líderes, com inveja de Daniel, queriam encontrar uma maneira de se livrar dele. Mas Daniel era honesto e fiel, e não encontraram nada de errado em sua conduta. Então, eles decidiram usar a fé de Daniel contra ele. Esses homens foram até o rei Dário e o convenceram a fazer uma nova lei. Por 30 dias, ninguém poderia orar a qualquer deus ou homem, exceto ao rei. Quem desobedecesse seria jogado na cova dos leões. O rei, sem perceber a armadilha, concordou e assinou a lei. Quando Daniel soube da nova lei, ele não ficou com medo. Todos os dias, 3 vezes ao dia, ele se ajoelhava em sua casa, de frente para Jerusalém, e orava a Deus, como sempre fez. Os líderes invejosos espionaram Daniel e o pegaram orando. Eles correram para contar ao rei Dário. O rei ficou muito triste, pois gostava de Daniel, mas a lei não podia ser alterada. Apesar de seu pesar, o rei Dário ordenou que Daniel fosse jogado na cova dos leões. Antes de ser lançado na cova, o rei disse a Daniel: que seu Deus, a quem você serve continuamente, o livre. A cova dos leões era um lugar assustador, cheio de leões famintos. Os guardas jogaram Daniel lá e colocaram uma pedra na entrada. O rei Dário voltou para o seu palácio, mas não conseguiu dormir. Ele estava muito preocupado com Daniel. Ao amanhecer, o rei correu até a cova dos leões e, com voz trêmula, chamou: Daniel, servo do Deus vivo, será que seu Deus, a quem você serve continuamente, conseguiu livrá-lo dos leões? Para surpresa e alegria do rei, Daniel respondeu: ó rei, vive para sempre. Meu Deus enviou seu anjo e fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal, pois fui considerado inocente diante de Deus e também diante de ti, ó rei. O rei Dário ficou muito feliz e ordenou que Daniel fosse tirado da cova. Não havia nenhum arranhão nele, pois ele confiou em Deus. Então, o rei ordenou que os homens que acusaram Daniel fossem jogados na cova dos leões, e antes mesmo de chegarem ao fundo, os leões os atacaram e os devoraram. Depois disso, o rei Dário escreveu a todos os povos e nações do seu império, dizendo: paz e prosperidade. Ordeno que todos temam e reverenciem o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo, que permanece para sempre. Seu reino não será destruído, e seu domínio nunca terá fim. Ele livra e salva, faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. A história de Daniel na cova dos leões nos ensina sobre a importância da fé e da coragem. Mesmo em face do perigo, Daniel confiou em Deus e foi salvo. Lembrem-se, meus queridos, que Deus está sempre com aqueles que o amam e confiam nele, mesmo nos momentos mais sombrios. E assim termina a história de Daniel, um verdadeiro exemplo de fé e coragem.